Hoje, 23 de novembro de 2023, e nós vamos caminhar no encontro de número 149. Mas antes, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, e vamos dizer assim: Mestre, como te agradecer as oportunidades que estamos tendo do aprendizado. Muito obrigado, Jesus, por esses momentos. Queremos também agradecer aos amigos espirituais que conosco colaboram, nos ajudam, nos incentivam, nos motivam, nos inspiram, enfim, nos agasalham em seus fluidos medicamentosos, em todos os sentidos. Muito obrigado, queridos irmãos. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Antes de iniciarmos hoje o nosso trabalho, nós vamos conversar um pouco. Porque estamos numa fase de transformação, e toda transformação procura um equilíbrio, procura uma reorganização, considerando aqueles que estão nesse conjunto. Então, nós temos pensado muito nisso, e ficamos sempre meditando, pedindo ajuda, para ver como levarmos adiante o nosso trabalho. E então, nós chegamos a um ponto em que as orientações vão chegando, nós vamos burilando junto com os nossos pensamentos, e vamos, enfim, refletindo qual a melhor forma, qual a melhor maneira. Então eu vou colocar para vocês. Nós, tomamos um caminho, estávamos estudando o livro Pelos Caminhos do Entendimento do Espírito. Um detalhe: vocês verificaram que os trechos que nós passamos a ver deste livro, eles se confundem com tudo que nós já comentamos, com tudo que nós já estudamos? Perceberam esse detalhe? Que o que está neste livro é o que nós vimos, simplesmente estávamos fazendo um retrospecto de tudo que nós já observamos. Por quê? Porque nós fizemos uma base de entendimento da evangelização de espíritos para desenvolvermos os assuntos da vida, as coisas da vida, da existência, os problemas que temos, as dificuldades, né? E analisarmos de acordo com o nosso aprendizado. Muito bem. Então, visto esse fato, e como nós estávamos seguindo da seguinte forma: o livro, quando houvesse espaço, o tema trazido por um de nós, e as parábolas, sob recomendação. E então, nós vamos fazer o seguinte: visto essa sequência, uma, duas, três coisas. E como o livro é um retrospecto daquilo que nós já passamos, daquilo que nós já vimos, não é que nós venhamos a abandonar o livro, não é isso que estamos falando, certo? Mas nós vamos dar prioridade aos temas e às parábolas de Jesus. Porque o tema em si
digamos assim, são assuntos pertinentes aos momentos que estamos vivendo. Então é bom que nós venhamos a analisar, né? São assuntos pertinentes, assuntos que dizem respeito ao momento que estamos vivendo. E as parábolas de Jesus dizem respeito a todos os momentos. São ensinamentos profundos que nós vamos analisar com a maior profundeza possível, até mesmo aquela profundeza onde a gente não consegue alcançar o sentido maior, mas vamos tentar tocar lá, porque isso é necessário para o nosso avanço evolutivo, certo? Então, muito bem. Então, hoje nós temos a parábola do joio e do trigo. Nós vamos então analisar esta parábola. Esta parábola nós já vimos no andar do nosso movimento aqui. Eu não sei se dessa vez, mas da vez passada nós chegamos a passar para essa parábola, né? Nós vamos entrar nessa parábola de novo, vamos falar a respeito, vamos procurar entendê-la da melhor forma possível. E para tanto, para podermos penetrar mais profundamente nesta parábola, certo? Nós vamos fazer o seguinte: vamos retornar. O que está acontecendo aí? Por que não está indo? Aqui, vamos retornar um slide. Eu preciso que vocês associem e façam a reflexão. Não sou só eu que tenho que penetrar na profundeza das situações. Todos precisamos penetrar. Aquele que não penetrar, aquele que não refletir, está se enganando. Aí, quando houver a dúvida, não guardem a dúvida. A dúvida é para ser esclarecida. Porque quanto maior o número de dúvidas que tivermos, maiores as dificuldades para entendermos os momentos seguintes. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Olha a dúvida aí. Então é preciso que nós venhamos a fazer as associações mentais necessárias para maior entendimento a seguir da parábola. Por isso, vamos falar da personalidade. Todos sabemos o que é personalidade. O que é personalidade? Você? É de acordo com aquilo que eu preciso vivenciar, experienciar. É de acordo com aquilo que foi planejado para me poder melhorar, desenvolver, aprender. A personalidade está ligada a quê? A que memória? A memória existencial. Então prestemos atenção nesses detalhes. São detalhes importantes para nós refletirmos. Olha, a personalidade é um caminho destinado a grandes mudanças, reparadoras da estrutura mental e perispiritual, a que o espírito se submete. Por que estrutura mental e estrutura perispiritual? A estrutura mental está onde? Onde está a estrutura mental? No espírito. E a perispiritual? Oi? Está ligada ao espírito também. Está ligada ao espírito. Mas por que reparar a estrutura perispiritual? Porque a perispiritual é a mais, no caso assim, eu posso dizer que seja a mais importante. Tudo que está ligado ao perispírito é o que será evidenciado. É algo que está ligado ao corpo físico ou ao espírito. Ali. Mudanças reparadoras. Eu acho que a pilha aqui desse negócio já deve estar fraca, não sei, não entendi. Está lá, olha lá. A mudança perispiritual vai ter ligação com essa mudança mental? Como funciona? É a mudança de atitude, né? Oi? Mudança de atitude, a mudança de
de atitude vai refletir no perispírito, que automaticamente não se refletirá ou se refletirá no espírito. O que acontece na mudança na estrutura perispiritual? O que acontece quando modificamos a estrutura mental para melhor? O espírito também se modifica para melhor. Oi? O espírito também se modifica para melhor. Mas o que acontece na estrutura perispiritual? Na estrutura perispiritual estão as matrizes mentais. Sim. Se eu mudo a minha estrutura mental para melhor, as matrizes mentais, evidentemente, vão ser alteradas. Então, aquelas que estavam mais inferiorizadas, mais escurecidas, elas vão começando a clarear. O meu perispírito vai se tornando mais leve, vai se tornando melhor, porque eu, espírito, estou melhorando. Por isso, ali está dizendo, era pilha mesmo, viu? Também essa pilha daqui talvez uns 30 anos mais ou menos. Por isso aqui fala da estrutura mental e perispiritual que o espírito se submete. A educação do espírito contribui com essa mudança. A partir do momento que ele entra em contato com sua consciência existencial e toma conhecimento da importância do fato do espírito em sua existência. Então, cada um de nós tem que prestar bastante atenção nisso. A educação do espírito contribui com essa mudança. A partir do momento que ele entra em contato com a sua consciência existencial. Como é que eu faço para estar em contato com a minha consciência existencial, ou memória existencial? Como que? O que eu preciso fazer? Como é que eu preciso estar para que isso aconteça? Ninguém fala. Eu acho que precisa estar conectado às leis divinas, para que a gente possa seguir o melhor caminho. Benignamente, pensando benignamente. Isso, pensando e agindo. Olhando e agindo benignamente, não é? Para ter ativada da melhor forma possível a consciência existencial, para você seguir o melhor caminho no teu planejamento reencarnatório. Ok? Muito bem. A nova estrutura organizacional que sustentará a nova existência tem em vista a educação de determinados pontos que compõem sua personalidade e que deverão ser trabalhados durante a reencarnação. Não precisa dizer mais nada, né? Tudo isso nós já vimos. Veja bem. A educação de determinados pontos que compõem a sua personalidade e que deverão ser trabalhados durante a reencarnação. Quer dizer, quando você não age dentro desses critérios, embora não seja 100%, você próprio espírito, está se maltratando, está se colocando em posição inferior, está procurando se submeter a maiores sacrifícios futuros. Primeiro, porque você não está seguindo o seu compromisso. E segundo, que você recebeu uma ferramenta e você a está maltratando. É falta de responsabilidade. Da mesma maneira como um operário está trabalhando com uma máquina e ele não trabalha com a máquina corretamente. Ele vai ser punido pela direção, porque a máquina vai ter problemas. É responsabilidade. Então, é compromisso e responsabilidade. São coisas profundas isso.
né? Então nós precisamos estar com essa atenção devida. Então agora vamos caminhar e vamos à parábola o joio e o trigo. Vamos lá. Seguindo. A oportunidade chega, eu vejo assim, né? Oi? Chega uma oportunidade, mas você não aproveitou. Como? Deixou passar. Chega uma oportunidade de conhecimento, de mudança, mas você, deixa passar, não, hoje eu não posso. Então você está se comprometendo. E essa você tem a chance e rejeitou, não aceitou. E as oportunidades têm ligação direta com o planejamento reencarnatório. Porque tu faz um planejamento reencarnatório, certo? Mas lá não está escrito, vai surgir essa oportunidade, mas está implícito. Está implícito, certo? Você tem que entrar nas entrelinhas. Você não pode se basear somente nas letras. É o que a gente cansa de falar aqui nos estudos que fazemos do Evangelho, qualquer coisa, o livro dos Espíritos, seja lá o livro que for. Sim, aí o que acontece? Eu me tiro por mim, porque eu comecei pertinho de casa. Então cheguei lá para estudar, tudo bem, comecei a estudar lá. À medida que o tempo foi avançando, a casa não me oferecia tudo, todas as obras. O que eu tinha que fazer? Vou procurar outro lugar para poder dar continuidade. Aí, à medida que você vai começando a ter um maior entendimento, você vai procurando se aprofundar e buscar outros estudos. É como eu te disse, eu já disse isso aqui várias vezes. O curso, eu só pude fazer o curso de Joana a partir de toda a codificação. Aí eu consegui entender Joana, para tudo bem. Entender o que chegava. Procurar outros estudos é muito importante. Mas você precisa se conscientizar se aquele que você fizer antes está realmente sólido em você, concreto, para que você entenda o outro. Esse é o grande problema. Inclusive, dentro de qualquer matéria, dentro da doutrina espírita, muitas pessoas, isso é coisa antiga, que eu vou falar é coisa antiga, né? Ao invés de conhecer a doutrina e por que estrada ela caminha, quais são os passos a serem dados, a pessoa vai ler Nosso Lar, vai ler livro de André Luiz, acabou. Acabou. Vai ler romances que tem por aí, que são péssimos, né? E aí, lê Nosso Lar, não entende nada. Para o entendimento que tem em Nosso Lar, no primeiro capítulo, é desse tamanho. A pessoa lê sem conhecer nada, só entendeu isso. Deu para ver? Está dando para ver? É assim que acontece. Aí, quando eu cheguei em Joana falando da reforma íntima, eu quero fazer a reforma íntima, mas eu não sabia como. Como é que eu achei o caminho? Aqui. Aí eu fui entender, Graças a Deus. Fui entender o planejamento reencarnatório. Tem que dar graças a Deus por isso. Oportunidades. Mas a evangelização de espíritos, quando Eurípides trouxe, já veio com esse propósito de nos trazer despertamentos. Eu tive muitos despertamentos quando comecei a frequentar lá em Sacramento. Foram N vezes que eu fui lá, anos seguidos. Eu tive muitos despertamentos. Despertei para detalhes que às vezes passam e as pessoas não percebem. É por isso que eu digo, não adianta você pensar que sabe, tem que saber realmente, tem que conhecer. Tem pessoas que já disseram para mim, evangelização espírita, eu estou vendo os vídeos, não sei o quê. Não sabe, é mentira, não sabe. Se você começar a interrogar, vai ver que a pessoa não penetrou. Tem que penetrar no âmago da coisa. Porque é muito fácil você dizer, eu sou espírita. Tá, por que você é espírita? Não, porque eu frequento a reunião, eu vou lá, sim, tudo bem, e daí? E daí, você frequenta, você conhece mesmo? Você está agindo conforme a codificação da doutrina te orienta? Você tem se esforçado por tal? A pessoa pode dizer, não, mas eu não estou achando que eu estou cheio de erro. Tudo bem, mas você tem se esforçado? Você já sabe, tem se esforçado? Mudança de atitude, reflexão. Esse é o grande detalhe. Não estamos mais no momento de ficarmos simplesmente ouvindo, escutando, tentando observar. Não, a gente tem que agir. Está terminando o período. Está terminando o período. A transição planetária está terminando. Certo? E depois não adianta dizer, eu não sabia. Sabia sim. Sabia.
Não fez porque não quis. Faltou vontade. Sim. Ela está demorando a chegar aqui, mas vai chegar. Faltou vontade. Na próxima é a vontade que nós vamos ver. Vamos em frente, então. Recordando, ainda tem mais recordação, para entrar na palavra. Conhece esse moço, né? Já vimos ele aqui. Já vimos o Rumi, né? O Rumi. Olha lá. 1217. Olha lá. 1273. Olha o que significava o nome dele literalmente. Então vejam que não é de hoje que espíritos com grandes conhecimentos têm nos trazido orientações. E não é dizer que a orientação está dentro da doutrina espírita, não. A orientação está no ar. A orientação está dentro do catolicismo, do budismo, do protestantismo, do hinduísmo. Lá tem orientação. O tempo inteiro, o planeta Terra recebeu orientação de espíritos majestosos. Não foi só quando apareceu a doutrina espírita. A doutrina espírita veio para coordenar, para regar, para clarear um pouco mais todo esse entendimento. Vamos ver o que disse Rumi. A casa de hóspedes. É profundo isto. O ser humano é uma casa de hóspedes. Olha a personalidade aí. Toda manhã uma nova chegada. Observem. Você dorme e vem e acorda. Certo? A alegria, a depressão, a falta de sentido, como visitantes inesperados. Percebeu? Percebeu, Denise? Sim. Receba e entretenha a todos, mesmo que seja uma multidão de dores, que violentamente varrem tua casa, tua personalidade, tua mente, e tira teus móveis. Ainda assim, trate teus hóspedes honradamente. Eles podem estar te limpando para um novo prazer. Observem um detalhe: para uma manhã melhor. O pensamento escuro, a vergonha, a malícia, encontre-nos à porta rindo. Agradeça a quem vem, porque cada um foi enviado como um guardião do além. Tem uma profundidade incrível. E vejam o ano que esse moço aí falou sobre isso para todos que lá estavam. Poucos talvez tenham entendido lá naquela época, mas hoje dá para nós entendermos muito bem. Daí, evangelização do Espírito, está tudo aqui. Reencarnação, fato do Espírito, memória existencial, personalidade, está tudo aí. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Jesus. Está grafado em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Há pessoas que, numa tremenda ansiedade, começam a projetar o dia de amanhã. E de repente, ela está projetando o que ela vai encontrar. E não estava preparado aquilo, mas ela criou aquilo com o seu pensamento, com a sua ansiedade. Ok? Aí encontra o embaraço, a dificuldade, porque ela mesma criou no dia anterior. Basta a cada dia o seu mal. Então não jogue mais, não coloque energias inferiores no dia seguinte. Aguarde, tenha calma, procure resolver melhor o agora, o hoje. Amanhã é outro dia. E você projetando: ah, mas será que amanhã? Não, mas vai acontecer isso? Não, mas será? Não, mas aquilo vai ser tão ruim. Você está jogando, você está preparando o dia de amanhã. Você está botando energia lá, e energia não se perde. As energias não se perdem, e elas atuam.
E cada um é dono daquilo que projeta, daquilo que emana. Não tenha dúvida quanto a isso. Você emanou, é teu. É teu. É bom? Ótimo. É ruim? Vai ter que agasalhar de qualquer maneira. Vai ter que dar conta. As pessoas precisam se ligar, e muitas pessoas não se ligam, eu canso de falar sobre isso, em energias. Elas pensam, elas emanam e acham que aquilo ficou, acabou. Acabou. Está vendo? Aquilo lá é uma praga, aquilo não presta, aquilo é muito ruim. E pensou que acabou por aí. Não acabou. Você jogou uma energia imprestável para você. Ela vai te pegar. Ela é tua. Não é do outro, ela é tua. Ela pode até se agregar ao outro. O inconsciente coletivo está aí. Depende do outro. Se o outro tem ideias macabras, acaba atraindo aquilo para ele também. E é o que acontece com muitos de nós. Nós atraímos coisas que estão por aí. Estão aí. O inconsciente coletivo é isso. Joana nos fala a respeito disso. A Joana é mestre em tudo isso. Junto com o Carl Jung, com quem ela aprende. Ela estuda com esse moço. Muito bem, então está aí, mas vamos em frente. As parábolas, diz o incrédulo, são sem dúvida imagens, mas mesmo assim não devem ultrapassar os limites do verossímil. Pode-se dizer a mesma coisa de todas as alegorias, das mais engenhosas fábulas, se não forem despojadas de seus envoltórios, a fim de lhes buscar o sentido oculto. Ok? Então, todas as parábolas têm um sentido oculto, como as fábulas, né? As alegorias. Jesus compunha as suas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha como objetivo fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual. É o que a gente diz, Jesus falava para o espírito. Em tudo, fala para o espírito. Ele não estava falando para o homem, porque ele sabia que o homem é o resultado do espírito. É aquilo que o espírito vai realizar com a máquina que aonde ele se encontra hospedado, que é a sua personalidade. Cadê? Aqui, popular da ideia da vida espiritual. O sentido de muitas parábolas parece ininteligível, apenas porque os seus intérpretes não se colocam sob o ponto de vista, sob esse ponto de vista, o ponto de vista espiritual. É por isso que a gente costuma dizer, eu digo sempre, repito, não basta conhecer as letras, tem que ver o que está nasquelas energias, o que está entre as linhas, entre elas, entre uma letra e outra, porque senão parece ininteligível. O gato comeu, e daí? O gato comeu, e daí? Está escrito, o gato comeu, e daí? Fica nisso. O gato comeu. Tá bom, o gato comeu. Problemático, não? Vamos em frente. Agora nós vamos entrar na parábola. A parábola está de Mateus 13, 24 a 30, 36 a 46, a 43. Vamos começar. Aparência material: joio, ruim, mal, imprestável, inferior. Será? É isso? É isso? Com o que já vimos ainda há pouco? É isso? Não, não é. Não, não é. Opa, perdão. Bom, o trigo, bom, aproveitável, superior. Será? Também não é isso. Também não é. Está em transformação. Está em evolução. Está se desenvolvendo. Ele não está pronto. Ele não está pronto.
Tanto é que o trigo não está pronto, que para usá-lo, ele ainda vai ser trabalhado. Ele vira pão, vira bolo. Faço-me entender? É a figura. Ele vai virar pão, vai virar o bolo que aqueles trouxeram ali, o biscoito que está ali em cima. E está pronto? Ainda não está pronto. Ainda não está pronto. Quer que eu diga mais? Vamos em frente. Você vai comer aquilo e depois você vai jogar fora. Não vai jogar fora? Vai ou não vai? Vai jogar fora. E quando você joga fora, o que está acontecendo? Ali tem uma série de germes que se desenvolveram, não tem? E esses germes, o que acontece com esses germes? Com essas bactérias? Os coliformes fecais, o que tem? Coliformes fecais, o que tem? Nessas células, nessas bactérias, não tem ali uma alma em desenvolvimento? Viu? Então, não está pronto. Ok? Nós temos que ir cada vez mais profundo. Porque a vida é relacionando fatos com fatos. E eles se interlaçam. Não tem como não ser assim. Tipicamente o joio, tipicamente conhecida como joio ou cisânia, é uma planta anual de talo rígido. Pode crescer até 1 metro de altura com inflorescência na espiga e grão de cor violeta. A inflorescência é aquilo que dá uma flor, tudo junto assim, aquele ramo grande. É isso. Usualmente cresce nas mesmas zonas produtoras de trigo e se considera uma erva daninha desse cultivo. A semelhança entre essas duas plantas é tão grande que em algumas regiões costuma-se denominar o joio como falso trigo. Pode ser venenosa e uma pequena quantidade de joio colhida e processada junto ao trigo pode comprometer a qualidade do produto obtido. Portanto, vem daí a famosa expressão: é preciso separar o joio do trigo, que tornou-se um ditado popular. Está aí um ditado popular. É preciso separar o joio do trigo. Diz alguma coisa? Diz alguma coisa? Diz alguma coisa? Diz. Diz alguma coisa. Você é o trigo. Você é o trigo. Você está bem. Mas se você se deixa contaminar por ideias imprestáveis, por momentos imprestáveis, por comportamentos inferiores, você já se contaminou. Por isso é preciso separar o joio do trigo. Faço-me entender? Não podemos nos agregar a coisas inferiores, a momentos imprestáveis. Esses momentos imprestáveis, considerando aqui o texto, é justamente o veneno. Você se contamina. Ao invés disso, você tem que aproveitar esse joio como ferramenta para um processo evolutivo. Então, o que fazer? O que fazer? Procurar corrigir-se, não aderir a ele e, de repente, até estimulá-lo a mudar o seu comportamento e processar em você mesmo, não é? Um comportamento de compreensão, de entendimento, por que aquele é o joio. Eu pensei no joio como qualquer um de nós pode ser joio também, né? Um relacionamento entre duas pessoas com ideias antagônicas. Sim. Então você conviver. Mas de repente a ideia antagônica, o joio pode não ser outro, pode ser você mesmo. Aí está o problema. O trigo, planta herbácea anual da família das gramíneas, que produz o grão cariopse.
de que se extrai a farinha usada especialmente para o fabrico do pão. O trigo é um cereal por excelência, a planta alimentar mais cultivada no mundo. A gente sabe disso, né? Cultivada no mundo. Trigo anda por aí quase em tudo, né? Todo dia nós nos abastecemos de trigo, né? Muito bem, então está aí. Isso é o trigo e o joio. Agora vamos à parábola. Por que Jesus usou o joio e o trigo? Por que Jesus usou o joio e o trigo? Veja, eles nascem juntos, eles convivem juntos, e o joio pode contaminar o trigo e derrubá-lo, colocá-lo tóxico, ruim. Observe esses detalhes. Por isso Jesus usou essa alegoria, o joio e o trigo, que são plantas que normalmente nascem juntos. Está lá o trigo e daqui a pouco o joio aparece por ali. A parábola. Versículo 24. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Então, o que ele está dizendo? O reino do céu é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Então, o reino do céu só tem coisas boas. Não tem nada que seja ruim. Mas, dormindo, os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Jesus falou isto há séculos, naquela época, onde o conhecimento era desse tamanhozinho. Ok? Por isso a palavra é inimigo. Mas a gente sabe que não cuidamos dessa maneira. É preciso saber moldá-la à atualidade. E semeou o joio, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Botou lá o joio. Vamos ver agora como contaminar esse trigo. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Cresceu o trigo e está aqui o joio. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Epa, isso me leva a algum momento. Quando a erva cresceu e frutificou, eu sei. Eu não era espírito, eu era alguma coisa em desenvolvimento. Como chama? Como chama? Eu era uma essência espiritual. E aí me tornei espírito. Eu cresci e frutifiquei. Tornei-me espírito. Ao longo dos anos, no meu desenvolvimento espiritual, eu me tornei espírito. Ok? E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Quando eu me tornei espírito, outros também vieram caminhar ao meu lado. Eu tive que caminhar ao lado de outros. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Arrancá-lo?
Mira, ao longo da nossa jornada, nós vamos sempre encontrar uma série de tropeços, uma série de outros seres com pensamentos opostos, com pensamentos inferiores, tentando, de repente, deturpar o nosso caminho, torná-lo dificultoso, nos tirar do caminho correto, do caminho melhor, do caminho certo. Isso daí é ponto pacífico, isso aí a gente sabe que vai acontecer. Por quê? Porque todos estamos em testes, fazemos testes todos os dias para o nosso aprimoramento. Então o joio passa a não ser uma coisa ruim, é um instrumento para a minha evolução. Que peste esse elemento, que sujeito ruim. Não, ele não é ruim. Você está enganado, ele é bom. Ele está tentando colaborar com o teu processo evolutivo. Entendam, compreendam, saibam por que ele está ao teu lado. Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Por que não pode arrancar o joio? Por que não pode tirar aquele elemento do teu lado? Por que não pode tirar aquela coisa que você está achando imprestável do teu lado? Também arranqueis também o trigo com ele. Porque você vai tirar uma oportunidade daquele elemento, daquele ser progredir, aprender, se retificar, se regenerar. Então o joio tem que permanecer ali, aquele instrumento evolutivo que Deus colocou ao teu lado. Vamos raciocinando junto comigo. Agora eu me lembrei, eu estava escutando um vídeo do Divaldo, né? Ele dizendo que teve um espírito que perseguia há muito tempo, até que, aí eu estou fazendo uma comparação agora, né? Então ele chegou num ponto que quando ele acolheu, ele passou um tempo que ele entendeu que ele estava melhorando, mas não perdoou ele. Mas quando ele viu que ele acolheu a mãe dele, aí ele aceitou e perdoou ele daquele momento. Houve um despertamento. É nesse momento que é o despertar. Você vê, é assim que nós despertamos. Às vezes você tem um estudo grande, mas tem uma coisa ali que precisa algo acontecer para aquele despertamento acontecer. E às vezes são coisas simples. Então, o joio, no caso, né, eu entendi assim, né, era aquele obsessor que entendeu. Então, houve uma melhoria para ele, porque ele despertou. Sim, porque havia necessidade daquilo. Aquilo era para o despertamento dele, realmente. E o Divaldo aceitou aquela situação, né? E acolheu aquilo como uma coisa necessária para a vivência dele, para ele evoluir. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Como entender? Colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar. O que vai acontecer com os joios? Conforme nós estamos conversando. O que vai acontecer com esses joios? O joio pode ser eu, você. Se nós não agirmos da melhor forma possível, nós vamos fazer molhos conosco e vamos queimar. Planeta inferior, vamos ser exilados. Porque fugimos a todo o regramento que deveríamos seguir. Analisando a parábola à luz da nova era. Um simples alerta de Jesus.
O alerta é um aviso ou um sinal para tomar cuidado. Capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Dar-se-á àquele que tem. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque àquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Olha o joio indo para o exílio. Relacionaram? Muito bem. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Aí está o alerta de Jesus para todos nós. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Ninguém tem dúvida. Se tiverem dúvida, é fácil. Transportem-se para Júpiter. Marte já está. Tem uma representante aqui na turma. Todos já sabemos, não? Muito bem, vamos em frente à parábola. Muitos dos chamados, poucos dos escolhidos. Muito se pedirá a quem muito recebeu. Muito se pedirá a quem muito recebeu. Você está recebendo, vão te pedir muito. Você está entendendo? Pois é. Então, aja corretamente. Porque você já conhece. O outro que não conhece ainda permanece nessa ignorância. Então ele não será tão cobrado quanto tu, que já conhece. Conheces? Então vá no caminho. E o servo que souber a vontade, do seu amo, e que entretanto não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Entenderam? Entenderam? Quem é o nosso amo? Doutrina espírita. Doutrina espírita, aqui. Serve que não souber a vontade do seu amo, que entretanto não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Doutrina espírita também Deus. Tudo bem. Estamos falando da doutrina espírita, porque nós estamos agregados a ela. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele quem muito se tiver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem se haja confiado mais coisas. Jesus. Então, estou aqui pensando nessa questão da, vai ser cobrado, porque se ele conhece, ele tem que agir de acordo com aquilo que ele conhece. Então, uma pessoa que se diz espírita, que conhece a codificação, conhece as obras e polariza. Então, sempre colocando uma situação que leva o outro a se conflitar com o outro. Aí eu estou vendo aí como é que ficaria essa situação. Ele conhece, mas ele não está agindo. Mas é o que estamos falando, é o que acabamos de falar. Eu acabei de conversar com ele, você não viu eu conversando com ele? Não é? Aí ele não conhece. Pois é. Se ele conhece, mas está agindo completamente fora daquilo que já conhece,
ele vai pagar dobrado. O outro, é ignorante, ainda não chegou nesse ponto. Você não pode cobrar de um indígena o mesmo que será cobrado de você mesmo. Mas quem é que vai castigar? Não, o castigo é a sua própria consciência. Por que o castigo é a própria consciência? Ah, peguei agora. Vamos lá. Por que o castigo é cobrado pela nossa própria consciência? A lei de Deus está gravada na nossa consciência. Oi? É porque onde estão as leis de Deus. Por que o castigo é cobrado de acordo com a nossa consciência? Pensamento avaliador. Oi? Porque a consciência é um pensamento avaliador. Perfeitamente. E se a consciência é um pensamento avaliador, esse pensamento avaliador está muito mal, não é? Ele não progrediu. Ele conheceu, mas não interiorizou. Então, o pensamento avaliador, que é a consciência, continua no mesmo nível. O conhecimento estava aqui, chegou, mas ele permaneceu aqui. Não agregou a si o conhecimento. É por isso que se fala, não basta conhecer as letras. Porque até devido às ações vai ser atraído pelo campo energético daquilo que ele Não tenho a menor dúvida quanto a isso. As parábolas, diz o incrédulo, nós já vimos isso, não? Não. São sem dúvida imagens, mas mesmo assim não devem ser ultrapassadas, pode-se dizer, e se nós vimos. Nós vimos esse quadro. Ele está repetido aqui, eu não sei porquê. Naturalmente foi da vez passada que houve essa necessidade, mas vamos em frente. Agora nós vamos realmente analisar a parábola. Então nós temos lá esse primeiro versículo. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Análise. O espírito que reencarna traz consigo um planejamento a ser realizado. Ok? Todo ele com encaminhamentos benéficos. Toda a pauta do planejamento direcionada para o bem. Cabe ao homem, o espírito encarnado, manter-se em ressonância com as leis divinas. Temos falado muito nisso, não? Com a benignidade, para que a latência da memória existencial esteja sempre bem viva na personalidade. Porque a memória existencial está diretamente ligada à personalidade assumida. E suas ações e comportamentos, a boa semente, permaneçam dentro do compromisso assumido quando do exercício do planejamento reencarnatório e impeça interferência de pontos negativos do caráter. O reino dos céus é o próprio bem. Cada ser constrói o seu. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Essa é a forma de semear a boa semente. Manter-se em ressonância com as leis divinas, com a benignidade, para que a latência da memória existencial seja sempre bem viva na personalidade. Alguma questão que bate de repente assim, espera. Primeiro fato, logo, antes de surgir até qualquer pensamento, qualquer ideia desagradável, imagem de Jesus na mente. Lembra de Jesus? Lembra de Jesus? Você já abre um caminho para a interferência do guia espiritual, para que ele possa te intuir. E vou vir pensamentos que você de repente pensa que são seus mesmos, mas ele está te ajudando. Por isso, a benignidade, manter ressonância com as leis de Deus. Começou a pensar, imagem de Jesus, corta logo, bota outra energia na frente, para não sair do tom. Porque se você sair do tom, já viu o que acontece, né? Você vira joio. Versículo seguinte: mas dormindo os homens
veio o seu inimigo. Mas dormindo, os homens, veio o seu inimigo. Observe esse dormindo. E semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Estava dormindo, né? Distraído? Oi? Então ele está distraído? Pode ser? Está distraído com as coisas do mundo? Pode ser. Se deixou contaminar? Pode ser. Pode ser. Falta de vigilância. Não vigilante. Pode ser. Na terra, todos os espíritos transitam em provas. A prudência, nos atos e pensamentos ainda carece de uma melhor atenção. Não só pela falta de conhecimento, mas também pela distância que se colocam os encarnados do Evangelho de Jesus, do Pai Celestial. Esses motivos dão margem à aproximação de energias negativas, que são semeadas devido à sintonia permanecente e aguardam o momento propício para agir. Você deu margem a uma energia que não presta. Isso não vai me pegar. Aí vai, faz as coisas, está tudo bem. Daqui a pouco você chuta a pedra. São semeados devido à sintonia permanecente e aguardam o momento propício para agir. Quando são feitas as programações reencarnatórias, eis as injunções à educação do contraste, os joios, apresentando-se em determinada fase da existência em curso, produto das dificuldades construídas. Em encarnações passadas e nessa mesma. Então, não podemos dormir, não podemos ser imprudentes, não podemos ficar sem atenção ao que estamos fazendo, a quem está ao nosso lado, o que estão dizendo, o que estamos pedindo, o que estamos fazendo. Mas, embora tudo isso aconteça, temos que estar sempre ligados ao Evangelho de Jesus, ao Pai Celestial, para que essas coisas não venham a interferir na nossa caminhada e nos tirar do nosso planejamento, daquilo que planejamos fazer, daquilo que planejamos corrigir, do bem-estar que nós estamos procurando. Então, todo cuidado é pouco. Não pode ficar dormindo, porque senão, olha, veio o inimigo e semeou o joio. Você está com essa ideia, olha lá, vamos lá, olha lá, está vendo a graça como está? Vamos cima dela, aí ó. Coloca mais potência, né? O problema é sério, é a energia, você atraiu, ela chega. Então, ideias imprestáveis, joga fora, certo? Basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia o seu mal. Vimos aqui. Não pode, de repente, ficar projetando para daqui a pouco coisas indevidas, porque você está atraindo e daqui a pouco vai acontecer. Daqui a pouco o joio está lá do teu lado e você olha ele e acha que ele é ruim, quando ele é bom. Ele veio para te alertar. Olha o alerta aí. É o alerta. Ô joio amigo, como vai? Tudo bem? Receba-o sorrindo. Rumi falou. Viu o que Rumi disse? Olha as ligações. Façamos essas ligações. Todo dia chegamos na casa
casa de hóspedes. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Quando o princípio espiritual é promovido a espírito, na sua consciência são colocadas por Deus as sementes das leis divinas, guardando mínima semelhança. O benfeitor espiritual, ao cuidar do processo reencarnatório, em acordo com o reencarnante, parte dos dados do fato do espírito passa a constar do planejamento reencarnatório e serão fixadas na memória existencial para ajuste pela personalidade na qual o espírito se hospedará. Dentre esses dados encontram-se as adversidades, as injunções, os contrastes, os joios, que servirão como instrumentos para o aprimoramento de virtudes e correções de erros, desde que o reencarnado utilize-os devidamente. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disse: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio. Você é uma pessoa boa, você está sempre fazendo o melhor, mas você é pura? Você é puro? Então ainda precisamos de correções, e os instrumentos vão estar ao nosso lado. Está vendo, mas fulano é tão bom, está vendo o que ele aconteceu? Pois é, precisava ter mais prudência para que tal não viesse a acontecer. Está acontecendo para o seu aprendizado. Mas ele é tão bom, sim, mas ele não é puro, ainda precisa aprender algumas coisas. Então vão acontecer dificuldades, problemas, situações adversas, injunções, para que ele cresça mais, até chegar ao estado de puro. Mas é uma pessoa tão boa, tudo bem, ótimo, então já progrediu, agora tem que aperfeiçoar o resto. Esse é o grande detalhe. Então, sempre nós vamos ter joios aos nossos lados. De repente, um joio mais suave, quando estivermos num planeta mais avançado, como Júpiter, é um joio mais suave. Não é aquele mesmo joio do planeta Terra, não é verdade, jupiteriana? Então, não é a mesma coisa, né? O joio no planeta Terra é um joio. O joio em Júpiter, em Saturno, é um joio leve, porque é um espírito mais avançado que lá está, reencarnado naquele mundo que também é mais avançado, mas ele também vai ter os seus joios, porque ele não é puro. Então tem que corrigir até chegar ao estado de espírito puro. Aí não tem mais provas. Acabou. Ele é puro. Jesus, eu e o Pai somos um. Quando nós chegarmos lá, pronto, acabaram-se os joios. Sejam eles leves, suaves, levíssimos, quase imperceptíveis, mas são joios, procurando a correção. Sempre assim, dentro da linguagem que conhecemos. Vejam que está tudo implícito aqui: fato do espírito, planejamento reencarnatório, memória existencial, injunções, contrastes, tudo dentro da palavra. Essas adversidades, injunções, contrastes dos joios são produtos de erros e desvios no transcorrer de inúmeras existências. Caso o espírito, a partir do momento da criação, siga o caminho reto,
As reencarnações apenas se posicionam como momentos de aprendizagem, sem a necessidade de instrumentos de correção. Tem os instrumentos de aprimoramentos, mas não de correção. Porque você não vai precisar se regenerar porque você não errou. Você seguiu o caminho reto. Faço-me entender? Somente os de aprimoramento. Viu? Sem instrumentos de correção, somente os de aprimoramento. Nota: o eleito, porém, que se elevou para Deus em linha reta, sem quedas que nos são comuns, sendo justo afirmar que o orbe terrestre só viu um eleito, que é Jesus Cristo, segundo Emmanuel, do Consolador. Emmanuel fala do caminho reto de Jesus. Mas como Jesus, outros tantos milhares, milhões, trilhões de espíritos seguiram o caminho reto. Não foi só Jesus. Jesus é o que nós conhecemos. Por isso Jesus hoje comanda o planeta Terra e segundo, né, outras informações que temos por aí, não só o planeta Terra, mas outros mundos também. Já ouvi dizer até que está comandando a galáxia. Eu não sei se é verdade ou se não é, certo? Mas sabemos que Jesus é um espírito puro e que seguiu o caminho reto, porque ele teve dificuldade, ele encarou problemas com certeza. Com certeza. Você não lembra disso? Você não lembra disso? Você foi célula do corpo de Jesus no seu desenvolvimento. Carlos Torres Pastorino nos fala sobre isso. E você não lembra disso? Vocês estão fazendo a relação dessas histórias que eu estou movimentando? Observem os detalhes. Nós somos células dos corpos que Jesus utilizou no seu processo evolutivo. Eu falo o espírito. Ele usou várias personalidades e nós somos células dessas personalidades que ele usou. E por isso ele nos ama tanto, nos fala Carlos Torres Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, volume 2, se não me falha a memória. Se não me falha, se não é no 2, é no 1. Eu não me lembro agora, mas acho que é no 2. E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. Olha, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Quer dizer, ele está dizendo que o inimigo é que colocou os joios lá. Uma pessoa que não gosta dele colocou os joios lá. E aí os servos: quer que a gente arranque tudo isso daí? Quer que eu jogue fora? Então você tem uma família, você está naquela família, os teus filhos são os joios, eles vieram aqui para te atormentar, para você se corrigir. Você vai querer que jogue fora? Que alguém vá lá e arrebate teus filhos? Essa é uma situação mais forte, mas existem outras situações menores. De repente é o vizinho, e você não tem o mesmo poder, entre aspas, que tem com os filhos, mas o vizinho está lá, e ele é um atormentador. Ele toda hora te irrita, coloca o som alto, faz alguma coisa para te prejudicar, para te perturbar. E aí? E aí? É ele o ruim? É ele que está errado? Não. Sou eu que preciso entendê-lo e compreendê-lo, e não me deixar atordoar e conflitar-me com aquilo que ele está fazendo. Esse é o grande detalhe que nós ainda precisamos neutralizar em nós. Saber se desligar. Se você se desliga, você não escuta o som. Se você se desliga, você não escuta o barulho. Você vai ficar com foco naquilo que você está fazendo. Mas isso é difícil, precisa treinar. Posso fechar as janelas todas para alguém? Aí é um problema de cada um. Cada um faz o que quer, fecha as janelas todas, sai de casa, vai para casa do vizinho, do estante, vai para casa do parente. Aí é um problema de cada um. Quanto mais você fugir do joio, o joio é desse tamanho, ok? Você fugiu dele.
Mais adiante você vai encontrar um desse tamanho. Eu não vou sair de Até o despertamento acontecer. Filhinho, só vou fechar a janela. Só vou fechar a janela. O próprio Espírito constrói os seus inimigos. Inimigo você constrói. Porque o joio não é inimigo. Inimigo você constrói. Você constrói com o teu sentimento, achando que é inimigo. Essa é a construção. Você constrói em você mesmo, inimigo. Não é inimigo, ele é amigo. Ele é amigo porque ele foi colocado por Deus ao teu lado, para você evoluir, para você se regenerar. Então, ele é amigo, ele não é inimigo. Inimigo, você constrói você mesmo, com os teus sentimentos. E você está se prejudicando com isso, pela falta de entendimento e de conhecimento. Esse é um grande detalhe, né? A partir do momento que se deixa influenciar pela ilusão da matéria, olha aí, o corpo que habita, influenciar pela ilusão da matéria, o corpo que habita, nasce então os inimigos principais, egoísmo, orgulho. É óbvio que eliminá-los é benigno, e é dever, todavia, para provar que realmente estes inimigos e outros por eles constituídos serão ou foram eliminados intimamente do espírito durante a reencarnação, os joios irão influenciá-lo. Os joios são instrumentos íncitos na sua ambientação reencarnatória. Então, ele provará ou não se já se corrigiu. A cada reencarnação, é óbvio, um novo planejamento reencarnatório e os joios necessários inseridos para os ajustes previstos na nova ambientação. Então, aquele vizinho é uma joia. Aquela pessoa que passa por mim, que debocha, ironiza, ela é maravilhosa. É um instrumento para mim, eu tenho que compreendê-lo. E não deixar criar em mim uma série de fatores que são negativos, como ódio, ira, rancor, porque senão mais tarde vem uma correção maior, um câncer provocado pela ira, pelo rancor, pela cólera, pela mágoa. Aí, aqueles todos que vão te atender são bonzinhos. Todo mundo bonzinho, né? Fácil de entender? Porque você está numa situação, não é? Que não tem condições potenciais para determinadas outras. Então todo mundo é bonzinho. Mas será que o coração está vibrando desta forma? Então prestemos atenção, certo? Inimigo, quem fez isso? Não existem inimigos. Como eu falei, inimigo é uma palavra usada naquela época para que o povo daquela época pudesse entender, né? O próprio Espírito constrói os seus inimigos. Você constrói o inimigo. O inimigo que você constrói é em você mesmo. É em você mesmo, com os seus sentimentos. E aí o que acontece? Aquela matriz mental que estava lá, que você teria que corrigi-la, não só na mente, mas no perispírito, ela era o que? A cinza, mas você constituiu um inimigo, então ela vai ficar negra, preta, completamente preta, enegrecida. Piorou, né? Piorou. Então é bom que nós tenhamos a atenção devida com esses detalhes que aí estão. Veja o que uma parábola nos solicita. Veja o que uma parábola nos leva a perceber. Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele.
O Senhor impediu a retirada do joio, porque faz parte do processo reencarnatório. É referente às necessidades do Espírito. Por isso, a sua volta se encontram após enorme trabalho dos benfeitores espirituais e são essenciais para bem qualificá-lo. Se são arrancados os joios, altera-se o fato do espírito. Está percebendo? Estão percebendo? O planejamento reencarnatório e, alguma forma, desvaloriza-se a memória existencial e o mapeamento genético. Porque tudo isso é feito de acordo com o fato do espírito. E se você altera alguma coisa, você vai mexer com isso tudo, inclusive com o mapeamento genético, com a tua personalidade, porque ela veio preparada para encarar aquilo, ela veio preparada para lidar com aquele joio, ela veio preparada para lidar com aquela dificuldade, com aquele momento, com aquele ser que te perturba. O teu mapeamento genético foi de acordo para aquilo. Então você tem estrutura para trabalhar, você, espírito, tem estrutura para trabalhar, para suportar aquilo e saber lidar com aquilo. Faço-me entender? Que criatura horrível! Olha que coisa, que peste! Não, não é. Você está preparado estruturalmente, materialmente, geneticamente para lidar com aquilo. Então, espírito, não fuja à responsabilidade, porque a tua máquina está preparada para lidar com esse fato, para lidar com isto, para lidar com esse problema. Está aqui. Assim como adultera-se a alimentação reencarnatória, isto é, arranca seu espírito do seu projeto de aperfeiçoamento moral. Enfim, manter-se o espírito onde nasceu, onde estão os instrumentos, os joios, capacitados para promovê-lo, é necessidade primordial. Caso tenha que retirar-se do local onde reencarnou, a movimentação acontecerá de maneira natural e simples, sem percepções e desejos materiais, com impulsionamento espiritual. Estava previsto. Se você tem que sair da tua ambientação reencarnatória, isso acontece naturalmente, sem você procurar nada. Você não vai procurar nada, de repente, tem que fazer, tem que ir para lá. Aí você vai. É diferente do que acontece no momento, e que a gente tem visto com muitas pessoas que vão para outros lugares. Até morte, assalto, isso que aparece na mídia, nas reportagens, fora aquelas que nós não tomamos conhecimento. Porque você saiu do teu planejamento reencarnatório, você se movimentou na tua ambientação reencarnatória, porque aquela dificuldade que você estava tendo é para a tua correção, não é para você fugir. Não, como eu vejo aqui, todo dia tem reportagem, ele foi para lá porque era melhor para o trabalho, para não sei o quê. Fugiu da ambientação que estava. Fugiu, porque não soube encarar a dificuldade, mas ele também não sabe que veio preparado para aquilo. Muitas vezes faltou orientação devida dos pais, né? Problema sério, né? Então nós temos que estar preparados para tudo isso. Alguma questão? Então vamos adiante. Quando altera o mapeamento genético, eu pensei assim, tem lá eu não chamo de inimigo, né? O contraditor, pronto, é melhor. Então, eu crio uma animosidade, eu posso causar um dano no organismo devido ao sentimento que eu estou gerando em relação àquela pessoa. Sim. Você pode criar problemas. As enfermidades que temos são derivadas disso. De agora ou do passado. Mas as do passado já estão inseridas no teu planejamento reencarnatório. Mas você pode adulterá-las. Você pode piorá-las. Dependendo do teu comportamento. Dependendo da tua rejeição ao teu planejamento reencarnatório. Toda rejeição
vai criar uma ação contrária, não tenha dúvida. Você empurrou, vem ação. Toda ação tem uma reação, não é isso? Lavoisier? Não é Lavoisier? Não é Lavoisier? Pode piorar ou pode melhorar também. Sim? Não? Como assim? Pode piorar a situação, ou você pode melhorar de acordo com a sua... Perfeitamente, sem a menor dúvida. É Newton. Com certeza. É Newton. Oi? Newton. Newton? Não, Newton é da gravidade. Newton é da gravidade. Lavoisier, todo o corpo mergulhado num fluido, sofre um impulso de baixo para cima, igual a força do impulso, não me lembro bem agora toda a história. Vamos procurar. Acho que é Lavoisier, não sei. Mas depois Tem procurar. muita informação. A terceira lei divina. A Newton é da gravidade, a maçã que caiu e tal, aquele negócio todo, né? Nossa. Muito bem, vamos em frente aqui. Um pouco mais de contraste. Nós vemos muito contrastes ali, né? Todas essas diversidades desses joios são contrastes. Nós já passamos por essa tela em outras ocasiões, quando vimos planejamento reencarnatório. Mas aqui está para a nossa lembrança. O que é a educação do contraste? De contraste. É a educação que promove no ser mudanças expressivas íntimas. Mudanças íntimas. Ah, eu mudei o móvel de lugar. Não, não é isso. Não é isso. É mudança íntima. A partir dos contrastes que precisará vivenciar para transformar os seus sentimentos. Os contrastes fazem parte das injunções reencarnatórias, como estávamos vendo, e não favorecer o uso da inteligência na busca dos recursos que o espírito necessita perante a sua ambientação reencarnatória. Entenderam? Entenderam? Olha aqui uma coisa para entender bem. Uso da inteligência. Então, se surge um joio que você considera sem vergonha, safado, medíocre, perturbador, não é nada disso. Ele é muito bom, porque ele está tentando fazer com que você movimente a tua inteligência. E se ele surgiu na tua ambientação reencarnatória, você está capacitada a desenvolver essa inteligência. Fácil de entender? Porque nada acontece por acaso. Deus não dá o peso maior do que aquele que podemos carregar. Então não vai surgir nenhuma situação que esteja além das tuas forças para serem resolvidos. Faço-me entender? Então a tua personalidade, o teu mapeamento genético veio preparado para esse desenvolvimento da inteligência. Porque quem vai trabalhar com a máquina é o espírito, e ele já tem capacidade para tal. Então a máquina vem preparada com mapeamento genético de acordo para o trabalho que ele vai executar e que ele precisa executar. As ligações são mais íntimas possíveis. Mais íntimas possíveis. Ninguém foge. É por isso que você não pode fugir. Você não pode fugir dos problemas que te surgem. Porque eles são brindes para a tua evolução espiritual. Se você foge, você perde tempo. E mais tarde, o chicote era pequenino. Agora serão 10 chicotes para que você desperte. Lembra daquele chicote pequenino? Lembra? Você fugiu dele, né? Agora toma 10 para despertar. Não, deixa que eu vou resolver. Aí você vai resolver. Desperta. Desperta porque é bom. Interpretando a explicação de Jesus à luz da nova era. Isso, evidentemente, nós não vamos interpretar. A explicação de Jesus não vamos
simplesmente comentar na lição. Foi o que Jesus falou naquela época para eles, os discípulos, quando o interrogaram a respeito. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. E Jesus, então, para eles, àquela época, disse-lhes o seguinte. E ele respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Aí eu pergunto a vocês: quem é o Filho do Homem? Lembrem do que dissera Jesus aos discípulos e a outros, que ele era o Filho do Homem. Jesus falou que ele era o Filho do Homem. Por quê? Porque ele materializava para si um corpo bem mais perfeito do que esse que nós estamos utilizando. E evidentemente, para ter um corpo mais perfeito, tem que ser mais perfeito. Não é? Cada espírito tem aquele corpo que merece ser. E o Filho do Homem, o Filho de até amanhã, eu tenho até uma matéria sobre isso, foi até publicada na Revista Internacional de Espiritismo, o Filho do Homem, porque requer um corpo mais perfeito. Por isso, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Ele é mais perfeito, então ele vai fazer tudo de melhor, porque ele é um homem mais perfeito, porque o espírito que ali está merece um corpo, uma personalidade aperfeiçoada de acordo com a sua intimidade. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Jesus tinha falado assim para aquele povo daquela época. O inimigo que o semeou é o diabo. Naquela época se falava assim. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Isso foi o que Jesus falou para os discípulos que lhe perguntaram, querendo saber a respeito da parábola. Que Jesus naquela altura não poderia falar em planejamento reencarnatório, em fato do espírito, em mapeamento genético, nada disso era possível para a compreensão daquela gente. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Vai demorar, né? Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. Aqueles que não estão bem vão para o exílio, e os outros seguem prosperando no mundo mais adequado ao progresso. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Esse pranto e ranger de dentes está no Novo Testamento em vários lugares, principalmente na parábola dos talentos, né? Todos já sabemos disso. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai, de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso também está no Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele fala da segunda morte, tem que se fazer todas essas relações para se chegar a um melhor entendimento e conclusão. Epílogo para uma reflexão profunda. Muito se pedirá quem muito recebeu. Se fosseis cegos, não terias pecados. Jesus dá a entender que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser, como de fato eram, a parte mais esclarecida da nação, tornavam-se mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo ignorante. Acontece a mesma coisa nos dias de hoje. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito têm recebido. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, pela fé que concede, multiplicará também o número dos escolhidos. Então, meus amigos, minhas amigas,
vamos realmente colocar a carapuça e agir da melhor forma possível, porque o momento não é mais para ficar na periferia. Já foi tempo. O momento não é mais para achar, isso é tão bom, eu vou para a festa, eu quero passear, eu quero tudo de bom, eu não quero isso está muito velho. O que nos serve é a utilidade. Se podemos ter melhor, vamos ter melhor, mas não explore-se a si mesmo para ter o melhor, que no momento não é possível. Você está se prejudicando. Livre-se das ilusões. A materialidade mata o prazer de ser melhor. A materialidade extingue um melhor dia de amanhã, onde o sol fluirá de maneira muito mais brilhante. A materialidade acaba com o teu planejamento reencarnatório e te joga no abismo. E o abismo chama-se exílio. O problema é muito sério e nós precisamos estar bem atentos a esses detalhes. Vejam o que umas simples parábolas com alguns versículos nos traduz. A profundidade é muito grande. Todas as parábolas de Jesus são assim. Trazem uma profundidade muito grande. Trazendo-a para o dia atual, ela se torna volumosa. Se ela tem 5 versículos, ela se torna com 5.000 versículos. Fácil de entender. Nos dias atuais, uma parábola de 5 passa a ter 5.000 versículos. Pelo que está implícito no seu campo energético. Isso é muito importante. Pois não? Olha só, então, vamos lá. Quantos por cento da espíritas tem esse entendimento? Oi? Quantos por cento dos espíritas tem esse entendimento? Cabe a cada um tê-lo. Cabe a cada um procurar. Se você está no local onde os esclarecimentos são perdidos, procure um lugar onde possa melhor se esclarecer. Procure um lugar onde você consiga maiores esclarecimentos. Cabe a cada um. E aos gestores das casas espíritas que permanecem na inutilidade, entre aspas, eu estou considerando inutilidade o dia de ontem. É problema deles. Eles vão pagar por isso. Porque você é responsável por aquilo que você emana para cada um. Você é responsável. Você é responsável. Se você diz para a Graça, ali está uma enchente terrível, fundo. Não, Graça, pode ir lá que não está rasinho. A Graça vai lá e mergulha e morre. Você é responsável. Você vai responder por isso. Então você é responsável pela tua palavra. A palavra tem energia. E você é responsável quando lança e aquele que ouve. Né? Se eu digo para Cris, não, Cris, vai ali está tranquilo, não tem nada acontecendo ali. E eu sei que lá tem problema sério, com assaltos, com tiroteio. Aí a Cris, não, Quaresma falou que aqui é tranquilo. E ela vai, eu sou responsável. Eu sou responsável. Então a minha palavra, a palavra de cada um de nós, está cheia de responsabilidade para quem você emana. E se você na casa espírita, a plateia está lá e está ouvindo alguém falar e comentando o ontem não serve para hoje. O ontem não serve para hoje. O ontem só cabe no hoje quando ele é aprimorado para os dias atuais. A ciência de ontem é a mesma de hoje? Pois é. O Espiritismo é ciência, filosofia, religião. Então prestemos atenção nisso. Falta esse cabedal em muitas pessoas, a gente sabe, mas que despertem. Que despertem. Se eu despertei, se vocês despertaram, outros também precisam despertar, que despertem. Certo? Não continuem com o mesmo verbo. Ontem você falava em dar, e dar era assistencialismo. Hoje dar não é mais isto. Ok? Ok?
Pois é, esse é o grande detalhe. Então as pessoas têm que pensar nisto. O próprio governo, os próprios governos, prefeituras, dizem para não dar, não, mas eles fazem uma coisa de uma maneira grosseira. Mas já há um caminho aí, porque para não alimentar o vício de ficar ali à espera de que alguém vai dar alguma coisa. Vai procurar, vai trabalhar, procure se desenvolver. Use a inteligência, porque a tua máquina veio preparada para isso. A tua máquina está preparada para você desenvolver a inteligência, você espírito. Por isso você está vivendo no século 21. Deus não dá carga maior do que aquele que pode carregar. Você só pode carregar esse peso, então Deus só te dá esse peso. Então, se você está vivendo no século 21, você tem capacidade de assimilar coisas do século 21. Há uns mais, outros menos, evidentemente, mas é assim que acontece. Senão você não estaria no século 21. Você estaria reencarnado em outro mundo qualquer, e não no planeta Terra, ok? Porque Deus não te colocaria no planeta Terra, vivendo no século 21, se bem que você já está quase indo embora. E eu também. E eu também. Né? Mas você não estaria aqui, porque Deus não dá carga maior a cada um de nós. As pessoas precisam começar a pensar nisto, a colocar Deus na frente. Deus não dá nada além daquilo que eu possa carregar, que eu possa desenvolver. Certo? Mas não, a gente fica, mas eu estou cheio de dor, que coisa, de trabalheira. Não, para de reclamar. Para de reclamar. Não reclama. Tem um sujeito que falou, o nome dele, André Luiz, reclamar é ferir-se, é uma realidade. Quando você reclama, você está dizendo que você não merecia aquilo. Então você está blasfemando contra Deus. Gente, vamos parar por aqui, porque a hora chegou e nós temos que terminar o nosso trabalho. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Na nossa mente, a imagem do Mestre querido. Jesus, como é bom estar contigo. Que possamos nos manter dessa forma, desta maneira. Muito obrigado, Jesus, por estar aqui conosco, nos envolvendo, trazendo essas cargas espirituais, através desses trabalhadores da tua seara. Muito obrigado, Jesus. Que bom ter o entendimento da vida. Que bom compreender a existência. Que bom nos compreendermos. Muito obrigado, Jesus, por isso. Obrigado, amigos espirituais. Falange de Eurípides Massaranfo. Muito obrigado, queridos irmãos, pelo acolhimento, pelas inspirações, pela ajuda que temos tido. Muito obrigado, querido irmão. Muito obrigado. E acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.